Olá, o título do nosso trabalho é Ecologia e Saúde, mapa epidemiológico da tuberculose no extremo norte do Tocantins, Brasil. Tem como autores os pesquisadores o Ellery, o professor Eguimar Chaveiro e o professor Adão Francisco. O Ellery sou eu. Nosso problema de pesquisa. Qual a distribuição e a frequência da tuberculose e seus determinantes no extremo norte do Tocantins, no período de 2010 a 2019? Levantamos a hipótese que as características físico-territoriais, histórico-culturais e socioeconômicas das regiões do Tocantins produzem subsistemas ecológicos que influenciam na manifestação, na proliferação e na tendência de evolução das doenças. Os objetivos do nosso artigo eram produzir a cartografia epidemiológica da tuberculose no extremo norte do Tocantins, apresentando as possíveis tendências e buscando identificar padrões sob a perspectiva ecológica. E também investigar a influência do ambiente na manifestação e na proliferação de doenças, com vistas a auxiliar os agentes públicos na identificação da evolução epidemiológica no Estado, favorecendo a formulação e a implementação de políticas públicas. Que vem a ser epidemiologia? É uma ciência básica da saúde pública que estuda a frequência e a distribuição dos eventos relacionados com a saúde numa população e seus determinantes. Através da proposição analítica, é uma análise das características do lugar, do tempo e das pessoas. Neste estudo, nós destacamos a análise da distribuição geográfica da doença para a formulação de hipóteses etiológicas, além de ser útil para propósitos administrativos. O foco epidemiológico, como já foi dito, é a tuberculose, uma doença infecciosa e transmissível que se manifesta principalmente nos pulmões, causada pelo bacilo de Koch, com infecção pelas vias aéreas a partir da inalação de partículas que contenham o bacilo. A prevalência da tuberculose em 2019 no mundo foi de 10 milhões de casos, com 1,2 milhões de mortes. No Brasil, de aproximadamente 75 mil casos, com 4,5 mil mortes. No Tocantins, 270 casos e 12 mortes. No Bico do Papagaio, nossa região de interesse, que é composta de 24 municípios, com 34% da população vivendo na zona rural, camponeses, com maior número de assentamentos da reforma agrária, nós tivemos 24 casos. Proporcionalmente, o maior número de casos no estado do Tocantins ocorreu na região do Bico do Papagaio. Por isso, essa região foi escolhida para esse recorte de estudo. A metodologia adotada foi a cartografia, como meio de análise dos dados espaciais. Uma análise por associação, de superposição. Foi feita uma linha inicial para a investigação, a formulação da hipótese, fizemos a descrição, a caracterização do lugar através das características físico-territoriais, históricos-cultural, socioeconômico e sanitário. Fizemos também a observação em relação às causas específicas da doença, o conhecimento da etiologia, além do tratamento estatístico dessa linha inicial para a investigação. E uma produção e análise cartográfica. Fizemos a representação do espaço usando alguns softwares. Que vem a ser a região de saúde Bico do Papagaio. Ela se localiza no extremo norte do estado do Tocantins. Podem verificar no slide, nessa imagem, essa parte verde que representa a região de interesse. No estado do Tocantins, nós temos 8 regiões de saúde. Como eu disse anteriormente, foi escolhida essa região do Bico do Papagaio, uma das 8, para trabalhar, para verificar essa situação pelo aumento de incidência e de prevalência de casos de tuberculose no território. Na região, dessa região de interesse, nós tivemos na década de 2010 até 2019 um crescimento de quase 10%, um crescimento populacional, o que ficou abaixo da média do estado, que ficou entre 12% e 11% de crescimento populacional.
Verificando o mapa epidemiológico da tuberculose nesse extremo norte, podemos verificar uma manifestação da tuberculose. Em 2010, havia 8 municípios com casos da doença. 3 deles tinham paridade de gênero, entre homens e mulheres estava equilibrado o número de casos. Já em 2014, aumentou para 11 municípios, e 2 apenas com casos entre as mulheres, e 4 apresentaram paridade. Em 2019, houve um aumento significativo do número de municípios, contudo, houve uma queda na incidência da doença. Na quantidade de municípios em 2019, foram 16 municípios com casos da doença. 16 municípios dos 24 que compõem a região Bico do Papagaio. Um dado característico que podemos verificar nesse mapa é a migração do foco dessa manifestação. Ao longo da década, houve um movimento que passou pelo oeste, indo para o leste, e, na sequência, norte e sul da região. A prevalência da doença foi maior entre os homens do que entre as mulheres. Mesmo havendo paridade em alguns municípios, a prevalência maior de tuberculose, de infectados, foi entre os homens. Verificamos também pela faixa etária, identificamos que o maior índice de infectados possuíam mais de 65 anos. Uma preocupação a mais, uma doença que teve a sua distribuição nas outras faixas etárias de forma mais equilibrada, se destacando entre os que têm mais de 65 anos, os idosos. Verificamos também, fizemos uma análise em relação à raça, à cor, e verificou-se que 75% dos casos de tuberculose ocorreu em pessoas que se autodeclararam pardas no censo realizado pelo IBGE. Considerando que a região ela é predominantemente de pessoas que se declaram pardas, esse dado só vem confirmar a característica regional do bico do papagaio. O quesito escolaridade, verificou-se que a maioria dos acometidos pela doença que foram infectados ou estavam classificados como analfabetos ou não tinham concluído os anos iniciais. Nessa característica, há uma tendência estatística de se afirmar que aqueles com menos grau de instrução são mais propensos a serem infectados pela doença. Neste dado de escolaridade, temos que fazer uma ressalva em relação ao tema ignorados. Esse tópico ignorados quer dizer que, na maioria dos casos, o agente que preencheu a notificação não colocou o grau de escolaridade. Analisando o contexto como um todo, como eu disse, há uma tendência estatística, a gente pode observar, mas isso tem que ser mais detalhado em estudos posteriores. Mas a escolaridade, ela se mostrou tendenciosa para aqueles que possuem menos grau de escolaridade, maior suscetibilidade à infecção por tuberculose. Os principais achados e as considerações finais do nosso trabalho é que a análise cartográfica aplicada ao fenômeno da saúde sob a perspectiva epidemiológica nos permitiu identificar, no intervalo de tempo, a tendência da doença no espaço geográfico e a predominância das características da população infectada. Nossos dados, eles suportam a afirmação de que as características epidemiológicas da tuberculose no extremo norte do Tocantins são maior prevalência da doença entre os homens, o acometimento da doença foi significativo maior entre adultos com mais de 65 anos, que o maior número de casos da doença se concentrou entre os camponeses, a maior incidência de casos ocorreu entre os que se declaram pardos, a maior prevalência do evento de saúde ocorreu entre os analfabetos e aqueles que não concluíram as séries iniciais, que no decorrer da década de 2010 houve uma movimentação epidemiológica da doença dentro da região do bico do papagaio, o que pode ser objeto de novos estudos para o entendimento desse fenômeno migratório.
Nossos achados também permitiu inferir a necessidade de políticas públicas de saúde junto à população camponesa do extremo norte. É necessária a reunião de mais dados para conclusões mais precisas e apuradas, não só para indicativos de políticas públicas, mas também para a associação de fatores antrópicos e naturais numa perspectiva ecológica. Nosso trabalho trouxe à tona a distribuição da doença, quais são as características do tempo, do espaço e das pessoas que foram acometidas pela tuberculose no extremo norte do Tocantins, além de trazer indicativos para políticas públicas, para influenciar, para melhorar, para incentivar a prevenção nesses locais. Muito obrigada pela atenção.